Uma produção Domínio Público Audiolivros de Júlio Verne, 20.000 Léguas Submarinas, Parte 9. Narração Jaime Maciel. Antes de começar o vídeo, curta, compartilhe e caso ainda não seja inscrito no canal, clique no botão Inscreva-se. Aproveite o audiolivro. Capítulo 18. 4.000 Léguas sob o Pacífico. Na manhã do dia seguinte, 18 de novembro, acordei completamente restabelecido do cansaço da véspera e fui à plataforma no momento em que o imediato do Nautilus pronunciava sua frase cotidiana. Ocorreu-me então que ela se referia às condições do mar, ou melhor, que significava nada à vista. E com efeito, o oceano estava deserto. Nenhuma vela no horizonte. A ilha Crespo havia desaparecido durante a noite. O mar tragava as cores do prisma, à exceção dos raios azuis que refletiam em todas as direções, revestindo-o com um belo anil. Sobre as águas pairava uma tela imprecisa e listrada. Eu admirava aquele magnífico aspecto do oceano quando o capitão Nemo surgiu e, parecendo não notar minha presença, começou uma série de observações astronômicas. Terminada a operação, recostou-se na caixa do farol e ficou a contemplar as águas. Nesse interim, aproximadamente 20 marinheiros do Nautilus, todos indivíduos fortes e espadaúdos, haviam subido a plataforma para recolher as redes do arrastão noturno. De nacionalidades nitidamente diversas, o tipo europeu era pronunciado em todos. Reconheci, sem possibilidade de engano, irlandeses, franceses, alguns eslavos, um grego ou candiota. Seja como for, eram econômicos nas palavras, não utilizando para se comunicar senão aquele estranho idioma de cuja origem eu sequer conseguia suspeitar. Desisti, portanto, de interrogá-los. As redes foram içadas a bordo. Eram uma espécie de redes de cerco, semelhantes às das costas normandas, grandes bolsas que uma verga flutuante e uma corrente trancafiada nas malhas inferiores mantinham entreabertas. Essas bolsas, assim arrastadas por aletas de ferro, varriam o fundo do oceano, recolhendo tudo à sua passagem. Naquele dia, trouxeram curiosos espécimes, daquelas paragens piscíferas, lofos cujos movimentos cômicos os fizeram ser apelidados de histriões, comerções negros dotados de antenas, balistas ondulados, cingidos por faixas vermelhas, tetrodontídeos balões, cujo veneno é extremamente sutil, algumas lampreias azeitonadas, macrorrincos revestidos de escamas prateadas, triquiuros cuja força elétrica é igual à do gimoto e da raia elétrica, notópteros escamosos com faixas marrons e transversais, gadiformes esverdeados, diversos gobídeos e etc. No fim, um ou outro peixe mais avantajado, um carangídeo de cabeça proeminente com 1 metro de comprimento, várias e belas escômbridas sardas, pintalgadas nas tonalidades azul e prata, e 3 magníficos atuns, cuja agilidade não fora o bastante para salvá-los da rede. Calculei o butim daquele arrastão em mais de meia tonelada de peixes. Era uma bela pescaria, mas nada surpreendente, pois, com efeito, essas redes, rebocadas durante várias horas, encerram em sua prisão de malhas todo um mundo aquático. Logo, não nos faltariam víveres de excelente qualidade, que a rapidez do Nautilus e a atração de sua luz elétrica tornavam inesgotáveis.
Esses diversos produtos do mar foram imediatamente transferidos para as despensas através do alçapão. Uns destinados a serem comidos frescos, outros a serem defumados. Terminada a pescaria e renovada a provisão de ar, eu achava que o Nautilus retomaria sua excursão submarina, quando, voltando-se para mim, o Capitão Nemo falou intempestivamente. Veja esse oceano, professor. Não é dotado de vida real? Não tem seus rompantes de furor e ternura? Ontem adormeceu como nós, e ei-lo despertando após uma noite serena. Nem bom dia, nem boa noite. Não parecia que o estranho personagem continuava uma conversa já iniciada? Observe, prosseguiu. Ele desperta sob as carícias do sol. Vai ressuscitar em sua existência diurna. É fascinante estudar o funcionamento de seu organismo. Tem pulso, artérias, espasmos. E dou razão a Maury, que nele detectou uma circulação tão real quanto a circulação sanguínea nos animais. Era visível que o Capitão Nemo não esperava resposta de minha parte, e pareceu-me inútil prodigar-lhes-lhe-os evidentemente, com toda certeza, e o senhor tem razão. Falava antes consigo mesmo, fazendo longas pausas entre cada frase. Era uma meditação em voz alta. Sim, disse ele. O oceano possui uma verdadeira circulação, e para ativá-la, bastou o Criador de todas as coisas multiplicar nele o calórico, o sal e os animálculos. O calórico, com efeito, cria densidades diferentes, que geram as correntes e contracorrentes. A evaporação, nula nas regiões hiperbóreas, mas presente nas equatoriais, consiste numa troca permanente entre as águas tropicais e polares. Além disso, surpreendi correntes ascensionais e descensionais, que constituem a mola da respiração oceânica. Vi a molécula da água do mar, aquecida na superfície, descer às profundezas, alcançar seu máximo de densidade a 2 graus abaixo de zero, depois, resfriando-se ainda mais, perder o peso e subir novamente. O senhor terá a oportunidade de ver nos polos as consequências desse fenômeno e compreenderá por que, em decorrência dessa lei da previdente natureza, o congelamento só pode produzir-se na superfície das águas. Enquanto o Capitão Nemo terminava sua frase, eu me dizia: o polo. Pretenderia o audaz personagem nos conduzir até lá? Nesse interim, o capitão se calara e observava aquele elemento tão completa e incessantemente estudado por ele. Passado um tempo, prosseguiu. Os sais estão presentes em quantidade considerável no mar, professor. E se extraísse em solução todos os que ele contém, o senhor teria uma massa de 18 milhões de quilômetros cúbicos, que espalhadas sobre o globo formaria uma camada de mais de 10 metros de altura. E não pense que a presença desses sais deva-se a um capricho da natureza. Não. Eles tornam as águas marinhas menos evaporáveis, impedindo os ventos de lhes roubar uma quantidade excessiva de vapores, que, alastrando-se, submergiriam sob as zonas temperadas. Papel imenso, papel de ponderador na economia geral do globo. O Capitão Nemo interrompeu-se, levantou-se, deu alguns passos sobre a plataforma e voltou na minha direção. Quanto aos infusórios, continuou,
Quanto a esses bilhões de animálculos que existem aos milhões numa gotícula, e dos quais precisamos de 800 mil para que pesem 1 miligrama, seu papel não é menos importante. Eles absorvem os animais marinhos, assimilam os elementos sólidos da água e verdadeiros usineiros de continentes calcários fabricam corais e madréporas. Então a gota d'água, privada do alimento mineral, torna-se mais leve. Sobe à superfície. Lá, absorve os sais abandonados pelas evaporações, readquire peso, volta a descer e leva aos animálculos novos elementos para serem absorvidos. Daí uma dupla corrente ascendente e descendente. E sempre o movimento, sempre a vida. A vida mais intensa do que sobre os continentes, mais exuberante, mais infinita, desabrochando em todas as partes desse oceano, elemento mortífero para o homem, já disseram. Elemento vital para miríades de animais e para mim. Quando o Capitão Nemo punha-se a falar como tal, transfigurava-se e provocava em mim uma emoção extraordinária. É aqui, portanto, acrescentou, que está a verdadeira vida. Eu poderia conceber a fundação de cidades náuticas, conglomerados de casas submarinas que, como o Nautilus, viriam respirar todas as manhãs na superfície dos mares. Cidades livres, se existissem. Cidades-estado. Mas se depois algum déspota... O Capitão Nemo concluiu a frase com um gesto violento. Em seguida, voltando-se bruscamente para mim, e como se para expulsar um pensamento funesto, perguntou: Sabe qual é a profundidade do oceano, professor Aronnax? Sei, basicamente, capitão. O que as principais sondagens nos informam? Seria capaz de citá-las a fim de que eu faça uma retificação em caso de necessidade? Eis algumas, respondi, que me ocorrem no momento. Salvo engano, encontramos uma profundidade média de 8.200 metros no Atlântico Norte e 2.500 metros no Mediterrâneo. As melhores sondagens foram realizadas no Atlântico Sul, próximo ao 35º grau, e elas apontam 12.000 metros, 14.091 metros e 1.549 metros. Em suma, estima-se que, se o fundo do mar fosse nivelado, sua profundidade média seria de aproximadamente 7 quilômetros. Bem, professor, respondeu o Capitão Nemo, nós lhe mostraremos coisas melhores do que isso, espero. Quanto à profundidade média dessa parte do Pacífico, informo-o de que é de apenas 4.000 metros. Dito isso, o Capitão Nemo dirigiu-se ao alçapão e desapareceu pela escada. Segui-o e voltei ao grande salão. A hélice pôs-se imediatamente em movimento, e a barquilha acusou uma velocidade de 20 milhas por hora. Durante os dias e semanas seguintes, o Capitão Nemo mostrou-se parcimonioso em suas visitas, e só o vi em raras ocasiões. Seu imediato examinava nossa posição regularmente, assinalando-a no mapa, de modo que podia acompanhar passo a passo a rota do Nautilus. Conselho e Land passavam longas horas comigo. Conselho contara ao amigo as maravilhas do nosso passeio, e o canadense lastimava-se por não nos ter acompanhado. Quanto a mim, esperava a nova oportunidade de visitar as florestas oceânicas. Quase diariamente, as escotilhas do salão se abriam durante algumas horas, e nossos olhos não se cansavam de admirar os mistérios do mundo submarino. O curso geral do Nautilus era sudeste, e ele mantinha-se a 100 ou 150 metros de profundidade. Um dia, entretanto,
Não sei por que capricho, impelido diagonalmente por seus planos inclinados, desceu a 2.000 metros. O termômetro indicava 4,25 graus centígrados, temperatura que em tais profundidades parece comum a todas as latitudes. No dia 26 de novembro, às 3 horas da manhã, o Nautilus atravessou o Trópico de Câncer, a 172 graus de longitude. No dia seguinte, passou ao Largo de Sandwich, onde o ilustre Koch encontrou a morte em 14 de fevereiro de 1779. Havíamos percorrido 4.860 léguas, desde o nosso ponto de partida. De manhã, na plataforma, percebi a 2 milhas a sotavento Havaí, a ilha mais importante desse arquipélago. Distingui nitidamente sua orla arborizada, as diversas cadeias de montanhas correndo paralelamente à costa e seus vulcões dominados pelo Mauna Rea, com uma altitude de 5.000 metros acima do nível do mar. Entre outros espécimes dessas paragens, as redes traziam flabelárias pavônicas, pólipos comprimidos de forma graciosa e só encontrados naquela região do oceano. Sem desviar-se de seu curso, em 1º de dezembro, o submarino atravessou o Equador, a 142 graus de longitude, e no dia 4 do mesmo mês, após uma travessia rápida realizada sem incidentes, avistamos as Ilhas Marquesas. A 3 milhas de distância, a 8 graus e 57 minutos de latitude sul e 139 graus e 32 minutos de longitude oeste, percebi a ponta Martin de Nuca, Riva, principal ilha do arquipélago, que pertence à França. Como o capitão Nemo não gostava de acercar-se da terra, só pude avistar suas montanhas arborizadas. Ali, as redes trouxeram belos espécimes de peixes corifenídeos, com as nadadeiras azuladas e a cauda dourada, cuja carne não tem rival no mundo. Hologímonos, praticamente desprovidos de escamas, mas de sabor refinado. Ostorrincos com maxilar ósseo, barracudas amareladas parecidas com cavalas. Todos eles peixes dignos de ser classificados pelo cozinheiro de bordo. Entre 4 e 11 de dezembro, após ter deixado aquelas encantadoras ilhas protegidas pelo pavilhão francês, o Nautilus avançou cerca de 2.000 milhas. O percurso foi marcado pelo encontro de um imenso cardume de calamares, moluscos curiosos muito próximos da lula. Os pescadores franceses designam-nos como escornets, e eles pertencem à classe dos cefalópodes e à família dos dibranquiais, que compreende, além deles, as lulas e os argonautas. Foram particularmente estudados pelos naturalistas da antiguidade e forneceram um leque de metáforas aos oradores da ágora, sendo ao mesmo tempo um prato excelente à mesa dos cidadãos ricos, a acreditarmos em Ateneu, médico grego que viveu antes de Galeno. Foi durante a noite de 9 para 10 de dezembro que o Nautilus deparou-se com um exército de milhões de moluscos de vida essencialmente noturna, que migrava dos mares temperados das zonas mais quentes, seguindo o itinerário dos arenques e sardinhas. Através dos grossos vidros de cristal do Nautilus, nós os observávamos, nadando para trás com extrema rapidez, movendo-se por meio do seu canal locomotor, perseguindo peixes e moluscos, comendo os pequenos, sendo comidos pelos grandes, e agitando numa confusão indescritível as 10 patas que a natureza lhes implantara na cabeça, como uma cabeleira de serpentes pneumáticas. O Nautilus, a despeito de sua velocidade, navegou horas a fio em meio àquele cardume, e suas redes apanharam uma quantidade inumerável de exemplares, nos quais reconheci as 9 espécies do Oceano Pacífico, classificados por d'Orbigny. Como se vê, durante essa travessia, o mar prodigalizava incessantes e maravilhosos espetáculos.
diversificando-os ao infinito, mudava o cenário e a encenação para deleite de nossos olhos, estimulando-nos não apenas a contemplar as ordens do Criador em meio ao elemento líquido, como também a desvendar os mais temerários mistérios do oceano. No dia 11 de dezembro, eu lia no grande salão enquanto Ned Land e Conselho observavam as águas luminosas pelas escotilhas entreabertas. O Nautilus estava imóvel, e com seus reservatórios abastecidos, mantinha-se a uma profundidade de 1000 metros, numa região erma dos oceanos, onde apenas peixes de grande porte faziam raras aparições. Deleitava-me com um livro encantador de Jean Macé, Os Escravos do Estômago, saboreando suas engenhosas lições, quando o Conselho interrompeu a minha leitura. "O patrão quer vir um instante?" chamou com uma voz singular. "O que houve, Conselho?" "Que o patrão veja." Levantei, acomodei-me diante do vidro e olhei. Em meio ao ralo elétrico, uma vultosa massa escura e imóvel levitava nas águas. Observei atentamente, procurando identificar a natureza do gigantesco cetáceo, quando me ocorreu uma ideia absurda. "Um navio?" exclamei. "Sim", respondeu o canadense. "Uma embarcação desamparada que foi a pique." Ned Land não estava enganado. Estávamos diante de um navio, cujos ovéns cortados ainda pendiam de seus cadeados. Seu casco parecia em bom estado, e o naufrágio se dera há no máximo algumas horas. 3 tocos de mastros, destroçados, 2 pés acima do convés, indicavam que a embarcação comprometida vira-se obrigada a sacrificar a mastreação. Deitada de lado, porém, fora invadida pela água, dando os costados para bombordo. Triste espetáculo o daquela carcaça perdida sob as águas, mas ainda mais triste, a visão de sua descoberta, onde ainda jaziam alguns cadáveres amarrados por corda. Contei 4. 4 homens, um dos quais mantinha-se de pé no leme. Depois uma mulher, com o corpo saindo pela clarabóia da coberta e segurando uma criança no colo. Era jovem e iluminada pelas luzes do Nautilus, pude ver suas feições, que a água ainda não decompusera. Num supremo esforço, ela erguera o filho acima da cabeça. Pobre criaturinha, cujos braços abraçavam o pescoço da mãe. A atitude dos 4 marinheiros pareceu-me assustadora, retorcidos em movimentos convulsivos e fazendo um último esforço para se libertar das cordas que os prendiam ao navio. Sozinho, mas calmo, semblante nítido e grave, cabelos grisalhos grudados na testa, as mãos crispadas na roda do leme, o timoneiro ainda parecia conduzir seus 3 mastros, naufragado nas profundezas do oceano. Que cena! Mudos, com o coração disparado diante daquele naufrágio quase ao vivo, era como se fotografássemos seu último suspiro. E eu já via avançar, olhos em fogo, enormes tubarões, atraídos por aquela isca de carne humana. Enquanto isso, o Nautilus, evoluindo, contornou o navio submerso e, fugazmente, pude ler em seu quadro de proa: Florida Sunderland. Capítulo 19. Vanícoro. Esse terrível espetáculo inaugurava a série de catástrofes marítimas que o Nautilus viria a encontrar em sua rota. Desde que singrava mares mais frequentados, percebíamos diversos cascos naufragados terminando de apodrecer entre suas águas. Ou, mais profundamente, canhões, projéteis, âncoras, correntes e 1000 outros objetos de ferro que a oxidação devorava.
Enquanto isso, sempre arrastados pelo Nautilus, onde vivíamos isolados, no dia 11 de dezembro avistamos as Ilhas Pomotou, antigo arquipélago perigoso de Bougainville, que se estende por uma superfície de 500 léguas de pé sudeste e a oeste-nordeste entre 13 graus e 30 minutos e 23 graus e 50 minutos de latitude sul e 125 graus e 30 minutos de longitude oeste, desde a ilha Dulce até a ilha Lazareff. O arquipélago cobre uma superfície de 9.000 km² e é formado por uns 60 grupos de ilhas, entre as quais notamos o grupo Gambier, ao qual a França impôs o seu protetorado. São ilhas coralígenas. Um revolver lento, mas contínuo, provocado pelo trabalho dos pólipos, irá juntá-las um dia. Mais tarde, essa nova ilha se reunirá aos arquipélagos vizinhos. Então, um quinto continente se estenderá desde a Nova Zelândia e a Nova Celadônia até as Marquesas. O dia em que desenvolvi essa teoria diante do Capitão Nemo, ele me respondeu friamente: Não é de novos continentes que a Terra precisa, mas de novos homens. Os acasos da navegação haviam conduzido o Nautilus justamente à ilha Clermont-Tornier, uma das mais curiosas do arquipélago, descoberta em 1822 pelo capitão Bell, do Minerva. Pude então estudar o sistema madrepórico que forjou as ilhas daqueles mares. As madréporas, que não devem ser confundidas com os corais, possuem um tecido revestido por uma sedimentação calcária, e as modificações de suas estruturas levaram o Sr. Milne Edwards, meu ilustre professor, a classificá-las em 5 seções. Aos bilhões, os pequenos animálculos que secretam esse polipeiro vivem no fundo de suas cavidades, e são seus depósitos calcários que se tornam rochedos, recifes, ilhotas e ilhas. Em certos pontos formam um anel, cercando uma laguna, ou pequeno lago interno que se comunica com o mar por fissuras. Em outros, lembram barreiras de recifes, semelhantes às do litoral da Nova Caledônia, e de diversas ilhas das Pomotou. Já em outras regiões, como na Reunião e nas Maurício, engendram recifes flanjados, altas escarpadas muralhas, em cujas imediações as profundezas do oceano são bastante consideráveis. Percorrendo por algumas centenas de metros os açores da ilha Clermont-Tornier, admirei a gigantesca cidadela construída por esses operários microscópicos. As muralhas eram especialmente obra das madréporas, designadas pelos nomes de corais de fogo, porites, astreias e meandrinas. Esses pólipos preferem se desenvolver nas águas agitadas da superfície, e, por conseguinte, é pela parte superior que começam esses alicerces, os quais afundam gradativamente com os detritos das secreções que as suportam. Tal é, pelo menos, a teoria do Sr. Darwin, que assim explica a formação dos atóis. Teoria superior, ao meu entender, à que sugere como base para as edificações madrepóricas picos de montanhas ou vulcões, imersos poucos metros abaixo do nível do mar. Pude observar bem de perto essas curiosas muralhas, pois na vertical a sonda acusava mais de 300 metros de profundidade, e nossas emanações elétricas faziam aquele brilhante calcário faiscar. Conselho se assustou quando, respondendo a uma pergunta sobre o tempo que aquelas colossais barreiras levaram para crescer, eu lhe contei que os cientistas o calculavam em 1/8 de polegada por século. E então, para erguer essas muralhas, ele me disse, foram necessários 192 mil anos, meu bom conselho, o que estende curiosamente os dias bíblicos. A propósito, a formação da hulha
isso é, a mineralização das florestas chafurdadas pelos dilúvios, exigia um tempo bem mais considerável. Mas acrescento que os dias da Bíblia equivalem a eras, e não ao intervalo de tempo transcorrido entre duas alvoradas, pois, segundo a própria Bíblia, o Sol não data do primeiro dia da criação. Quando o Nautilus retornou à superfície do oceano, descortinei em todo o seu esplendor a ilha de Clermont-Tonnerre. Baixa e arborizada, com suas rochas madrepóricas, fertilizadas por aguaceiros e tempestades. Um dia, uma semente carregada por um furacão para terras vizinhas caiu sobre as camadas calcárias que, misturadas a detritos decompostos de peixes e plantas marinhas, formaram o humus vegetal. Uma semente de coqueiro, empurrada pelas marés, chegou a essa nova costa. O broto ganhou raízes. A árvore, ao crescer, reteve o vapor d'água. O riacho nasceu. A vegetação expandiu-se pouco a pouco. Alguns animálculos, vermes, insetos, chegaram sobre troncos arrancados das ilhas pelo vento. As tartarugas vieram botar seus ovos. As aves fizeram ninhos nas jovens árvores. Foi assim que a vida animal desenvolveu-se, até que, atraído pelo verdor e a fertilidade, o homem apareceu. Foi assim que se formaram essas ilhas, obras imensas de animais microscópicos. No crepúsculo, Clermont-Tonnerre sumiu na distância, e o curso do Nautilus modificou-se perceptivelmente. Após ter tocado o Trópico de Capricórnio a 135 graus de longitude, tomou o rumo oeste-nordeste, percorrendo toda a zona intertropical. Embora o sol de verão fosse prodígio em seus raios, o calor não nos afetava em nada, pois a 30 ou 40 metros abaixo da superfície, a temperatura estabilizara-se entre 10 e 12 graus. Em 15 de dezembro, deixamos a leste o sedutor arquipélago da sociedade e a graciosa Tahiti, rainha do Pacífico. Pela manhã, avistei algumas milhas a sotavento os elevados cumes dessa ilha. Suas águas forneceram excelentes peixes às mesas de bordo. Sardas, cavalas e albacoras, e variedades de uma serpente marinha denominada munerofa. O Nautilus havia percorrido 8.100 milhas. 9.720 milhas foram assinaladas pela barquilha quando ele passou entre o arquipélago de Tonga Tabu, onde pereceram as tripulações do Argus, do Port-au-Prince e do Duke of Portland, e o arquipélago dos navegadores, onde foi assassinado o capitão Langle, amigo de La Pérouse. Passou então em frente ao arquipélago Viti, onde os selvagens massacraram os marinheiros do Union, e o capitão Bureau, de Nantes, comandante do Aimable Josephine. Esse arquipélago se prolonga por uma extensão de 100 léguas de norte a sul e 90 léguas de leste a oeste. Situa-se entre 6 e 2 graus de latitude sul e 174 e 179 graus de longitude oeste. Compõe-se de um certo número de ilhas, ilhotas e recifes, entre os quais destacamos as ilhas de Titi Levo, Vanua Levo e Candabon. Foi Tasman quem as descobriu em 1643, mesmo ano em que Torricelli inventava o barômetro e Luís XIV subia ao trono. Deixo a critério do leitor qual desses fatos foi mais útil à humanidade. Em seguida foi a vez de Cook, em 1774, e Henri Castel, em 1793, e finalmente Dumont-D'Urville, em 1827, organizarem o caos geográfico desse arquipélago. O Nautilus aproximou-se da baía de Wailia, teatro das terríveis aventuras do capitão Dillon, primeiro a esclarecer o mistério do naufrágio de La Pérouse. Dragada em diversas ocasiões, essa enseada fornece abundantes e excelentes ostras.
Comemos com apetite após tê-las aberto diretamente sobre a mesa, conforme a recomendação de Sêneca. Os moluscos pertenciam à espécie conhecida sob o nome de Ostrea lamerosa, muito comum na Córcega. O viveiro de Wailia devia ser considerável, e certamente, se não fossem as múltiplas causas de destruição, aqueles conglomerados terminariam por aterrar as baías, uma vez que contamos até 2 milhões de ovos num único indivíduo. E se mestre Ned Land não teve motivos para se arrepender de sua gula naquela circunstância, foi porque a ostra é o único prato que nunca sacia. Com efeito, são necessários, no mínimo, 16 dúzias desses moluscos acéfalos para fornecer uns 315 gramas de substância azotada necessários à alimentação cotidiana de um único homem. Em 25 de dezembro, o Nautilus navegava em meio ao arquipélago das Novas Hébridas, que Quiros descobriu em 1606. Bougainville explorou em 1768 e ao qual Cook deu seu nome atual em 1773. Esse grupo compõe-se basicamente de 9 grandes ilhas, formando uma faixa de 120 léguas de nor-nordeste a sul-sudeste, compreendida entre 15 e 2 graus de latitude sul e 164 e 168 de longitude. Passamos rente à ilha de Auro, que no horário das observações do meio-dia aparentou-me ser uma massa de bosques verdes, dominada por um pico de grande altitude. Era o dia de Natal. E Ned Land parecia nostálgico da celebração do Christmas, autêntica festa de família pela qual os protestantes são fanáticos. Eu não via o Capitão Nemo fazia uma semana, quando na manhã do dia 27, ele adentrou o grande salão, sempre parecendo um homem que acaba de se despedir há 5 minutos. Eu tentava descobrir a rota do Nautilus no planisfério. O capitão aproximou-se, colocou um dedo num ponto do mapa e pronunciou uma única palavra. Vanícoro. Esse nome mágico era o nome das ilhotas nas quais vieram a se perder as naus de La Pérouse. Pus-me imediatamente em pé. O Nautilus nos leva a Vanícoro? Perguntei. Sim, senhor, respondeu o capitão. E poderei visitar as célebres ilhas onde se espatifaram o Bússol e o Astrolabe? Se for do seu agrado, respondeu o capitão. E quando estaremos em Vanícoro? Já estamos, professor. Seguido pelo Capitão Nemo, subi a plataforma. De lá, meus olhares percorreram avidamente o horizonte. A nordeste emergiam 2 ilhas vulcânicas, de extensão desigual, cercadas por um recife de corais com um perímetro de 40 milhas. Estávamos diante da ilha de Vanícoro, propriamente dita, a qual Dumont d'Urville impôs o nome de Ilha de La Reberte. E precisamente defronte desta pequena enseada, a enseada de Vanu, situada a 16 graus e 4 minutos de latitude sul e 164 graus e 32 minutos de longitude leste. As terras pareciam cobertas pela vegetação desde a praia até os cumes do interior, sobranceados pelo Monte Capogo, com 928 metros de altura. O Nautilus, após atravessar o cinturão externo de rochas por uma garganta estreita, viu-se dentro dos abrolhos, onde o mar apresentava uma profundidade que ia de 60 a 80 braças. Sob a verdejante sombra dos manguezais, e assustadíssimos com a nossa aproximação, havia alguns selvagens. Não veriam naquele objeto escuro e comprido, avançado à flor da água, algum cetáceo inédito do qual devessem desconfiar? Nesse momento, o Capitão Nemo me perguntou o que eu sabia acerca do naufrágio de La Pérouse. O que todo mundo sabe, capitão,
Respondi-lhe. E poderia informar o que todo mundo sabe? Ele me perguntou, levemente irônico. Muito facilmente. Contei-lhe que os recentes trabalhos de Dumont d'Urville haviam revelado trabalhos cujo resumo, bem sucinto, segue abaixo. Em 1785, Lapérouse e seu imediato, o capitão Delangle, foram encarregados por Luís XIV de realizar uma viagem de circunnavegação a bordo das corvetas Boussole e Astrolabe, que não regressaram. Em 1791, o governo francês, preocupado com o destino das duas corvetas, equipou dois grandes veleiros, o Recherche e o Espérance, que deixaram Brest em 28 de setembro, sob as ordens de Brune d'Entrecasteaux. 2 meses depois, sabia-se pelo depoimento de um tal de Bowen, comandante do Albermale, que destroços de navios naufragados haviam sido avistados nas costas da Nova Geórgia. D'Entrecasteaux, porém, ignorando esse comunicado, bastante duvidoso, aliás, dirigiu-se para as ilhas do Almirantado, apontadas como local do naufrágio de Lapérouse, num relatório do capitão Hunter. Suas buscas foram vãs. O Espérance e o Recherche chegaram a passar por Vanícoro sem lá fundearem. Resumindo, a viagem foi um desastre completo, pois custou a vida de Entrescatel, de 2 imediatos e de vários marujos da tripulação. Foi um velho frequentador do Pacífico, o capitão Dillon, o primeiro a encontrar indícios indiscutíveis dos naufrágios. Em 15 de maio de 1824, seu navio, o St. Patrick, passou rente à ilha de Ticópia, uma das Novas Hébridas. Ali, um lascar, acercando-se numa canoa, vendeu-lhe um punho de espada de prata, com caracteres gravados com um buril. Esse lascar declarava, além disso, que 6 anos antes, durante uma viagem a Vanícoro, vira 2 europeus remanescentes de navios naufragados anos atrás nos recifes da ilha. Dillon presumiu tratar-se dos navios de Lapérouse, cujo desaparecimento deixara o mundo inteiro em polvorosa, e planejou ir a Vanícoro, onde, segundo o lascar, achavam-se vários destroços do naufrágio, mas foi impedido pelos ventos e as correntes. Dillon voltou a Calcutá. Lá, conseguiu despertar o interesse da sociedade asiática e da Companhia das Índias por sua descoberta. Um navio batizado de La Recherche foi colocado à sua disposição, e ele partiu em 23 de janeiro de 1827, acompanhado por um agente francês. O Recherche, após ter feito escala em vários pontos do Pacífico, fundeou diante de Vanícoro em 7 de julho de 1827, na mesma enseada de Vano, onde o Nautilus flutuava naquele momento. Lá recolheu vários destroços do naufrágio, utensílios de ferro, âncoras, estropos de polias, morteiros, um projétil de 18 libras, pedaços de instrumentos astronômicos, um toco de canhão e um sino de bronze com os dizeres Bazin me fabricou, marca da fundição do arsenal de Brest por volta de 1785. Não era mais possível duvidar. Dillon, a fim de completar suas averiguações, permaneceu no local do sinistro até o mês de outubro. Em seguida, partiu de Vanícoro, dirigiu-se à Nova Zelândia, fundeou em Calcutá em 7 de abril de 1828 e regressou à França, onde foi amavelmente recebido por Carlos X. Enquanto isso, porém, Dumont d'Urville, ignorando os avanços de Dillon, já partira para procurar o teatro do naufrágio em outras paragens. Com efeito, soubera-se pelos relatos de um baleeiro que nativos das Lusíadas e da Nova Caledônia estavam de posse de medalhas
e de uma cruz de São Luís. Isso fez com que Dumont d'Urville, comandante do Astrolabe, se fizesse ao mar, vindo a fundear exatamente 2 meses após Dillon sair de Vanícoro, diante de Hobart Town. Lá, teve conhecimento dos resultados obtidos por Dillon, e além disso, soube que um certo James Hobbs, imediato do Union, de Calcutá, aportando numa ilha situada a 8 graus e 18 minutos de latitude sul e 156 graus e 30 minutos de longitude leste, observara que os navios da região faziam uso de barras de ferros e panos vermelhos. Dumont d'Urville, bastante perplexo, e não sabendo se devia dar crédito a esses relatos propagados por jornais pouco dignos de confiança, decidiu, entretanto, seguir os rastros de Dillon. Em 10 de fevereiro de 1828, o Astrolabe chegou a Tikopia, contratou como guia e intérprete um desertor estabelecido nessa ilha, fez velas rumo a Vanícoro, avistou-a em 12 de fevereiro, costeou seus recifes até o dia 14 e apenas no dia 20 fundeou dentro da barreira, na enseada de Vanu. No dia 23, vários oficiais percorreram a ilha, recolhendo alguns destroços pouco importantes. Os nativos, adotando um sistema de negativas e evasivas, recusavam-se a levá-los ao local do sinistro. Esse comportamento bastante suspeito deu a entender que haviam maltratado os náufragos, e, com efeito, eles pareciam temer que Dumont d'Urville estivesse ali para vingar La Pérouse e seus desafortunados companheiros. No dia 26, porém, aliciados com presentes e compreendendo que não tinham por que temer represálias, levaram o imediato o Sr. Jack Knott ao local do naufrágio. Ali, a 3 ou 4 braças de água entre os recifes Paco e Vano, jaziam âncoras, canhões e peças de ferro fundido e chumbo engastados nas concreções calcárias. A chalupa e a baleeira do Astrolabe foram despachadas para o local. Não sem muito custo, suas tripulações conseguiram puxar uma âncora pesando 1.800 libras, um canhão de 8 libras em ferro fundido, uma peça de chumbo e 2 morteiros de cobre. Ao interrogar os nativos, Dumont d'Urville soube também que La Pérouse, após ter perdido seus 2 navios nos recifes das ilhas, construíra uma embarcação menor, que também naufragara. Onde? Não se sabia. O comandante do Astrolabe mandou então erigir, à sombra dos manguezais, um cenotáfio em memória do célebre navegador e seus companheiros. Era uma simples pirâmide quadrangular assentada numa base de corais e na qual não entrou nenhum metal capaz de atrair a ganância dos nativos. Dumont d'Urville preparou-se então para partir, mas como sua tripulação e ele mesmo achavam-se minados pelas febres daquela costa enfermiça, só conseguiu aparelhar em 17 de março. Enquanto isso, o governo francês, temendo que Dumont d'Urville ignorasse os avanços de Dillon, despachara para Vanícoro a corveta Bayonnaise, comandada por Legoarant de Tromelin, que fazia uma escala na costa oeste dos Estados Unidos. A Bayonnaise fundeou diante de Vanícoro poucos meses depois da partida do Astrolabe. Embora sem encontrar qualquer documento novo, constatou que os selvagens haviam respeitado o mausoléu de La Pérouse. Eis a substância do relato que fiz ao capitão Nemo. Quer dizer, ele indagou, que ninguém sabe onde foi perecer a 3ª embarcação, construída pelos náufragos da ilha de Vanícoro? Ninguém. O capitão Nemo não respondeu nada, fazendo-me um sinal para segui-lo até o grande salão. O Nautilus submergiu alguns metros e as escotilhas se abriram. Precipitei-me para os vidros e, sob os engastes de corais, revestidos por fungos, sinófilos,
alciones e cariofílicos, através das miríades de peixes encantadores, girelas, glificidontes, ponferídeos, diácopos e rolocentros, avistei alguns destroços que as dragas não haviam conseguido remover. Estribos de ferro, âncoras, canhões, projéteis, uma peça do cabrestante, um castelo de proa, todos objetos provenientes dos navios naufragados e agora atapetados por flores vivas. Enquanto eu observava aqueles destroços desolados, o capitão Nemo dirigiu-se a mim com uma voz grave. O comandante Lapérouse partiu em 7 de dezembro de 1785 com seus navios Bússola e Astrolabe. Fundeou primeiro em Botany Bay, visitou o arquipélago dos Amigos, a Nova Caledônia, rumou para Santa Cruz e chegou a Nakuma, uma das ilhas Rapai. Em seguida, seus navios alçaram os recifes desconhecidos de Vanícoro. O Bússola, que capitaneava, encalhou na costa meridional. O Astrolabe veio em seu socorro e também sossobrou. O primeiro navio foi quase imediatamente destruído. O segundo, encalhado a sotavento, resistiu alguns dias. Os nativos deram excelente acolhida aos náufragos, que se instalaram na ilha e construíram uma ampla embarcação com os destroços das duas anteriores. Alguns marinheiros permaneceram voluntariamente em Vanícoro. Os demais, alquebrados, doentes, partiram com Lapérouse para as Ilhas Salomão, onde todos pereceram na costa ocidental da ilha principal do arquipélago, entre os cabos Decepção e Satisfação. E como sabe tudo isso? Exclamei. Eis o que encontrei no local deste último naufrágio. O capitão Nemo mostrou-me uma caixa de latão com as armas da França, toda corroída pelas águas salinas. Abrindo-a, vi um maço de papéis amarelecidos, mas ainda legíveis. Eram as próprias instruções do ministro da Marinha ao comandante Lapérouse, anotadas na margem pelo punho de Luís XIV. Ah, que bela morte para um marinheiro! Descansar numa sepultura de coral! Exclamou então o capitão Nemo. Queiram os céus que meus companheiros e eu não tenhamos outra. Você está escutando o livro 20.000 Léguas Submarinas, uma produção do canal Domínio Público Audiolivros. Se inscreva no canal, curta, compartilhe. Nos vemos no próximo vídeo.